Graça, paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Tomando um pouquinho d'água para limpar a garganta. Um pouco de pó. Oremos ao Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a tua bondade me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Glórias a Deus, a graça e a paz a todos que vão participando, todos que estão aí na live. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor. Petrópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Adriana, Flávia, Tiago, todos os participantes aí, Deus abençoe, vai compartilhando com seus amigos e a gente vai glorificando ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, cada dia a gente vai dar uma pitadinha, né? Hoje a gente vai ler Levítico 7, a gente vai estar lendo em nome de Jesus, né? Agradecendo a Jesus por todos os dias, pelo pão, pela saúde, por tudo que Ele tem nos dado, pedindo perdão de nossos pecados. É assim que a gente pode chegar na presença de Deus. Então vamos direto, como diz o outro, né? Direto ao assunto. Né? Eu vou molhando um pouquinho a garganta, porque um pouquinho de gripe. Para a garganta poder falar bem a voz. Glória a Deus. Presbítero Adelino, Deus abençoe o Senhor, a paz do Senhor Jesus a todos. Meus amados, Levíticos capítulo 7 fala a lei da oferta pela culpa, que diz assim: esta é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. No lugar onde imolam o holocausto, imolarão a oferta da culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor dela. Dela se oferecerá toda a gordura, e a cauda e a gordura que cobre as entranhas, também ambos os rins, a gordura, e neles há junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar, em oferta queimada ao Senhor, é oferta pela culpa. Até aqui, né? Só um pedacinho de Levíticos. A gente sabe que aqui é a tipificação do Cordeiro, né? Da entrega de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, que Isaías relata, né? Eu vou ler Isaías 53 para que a gente entenda, né? Isaías 53, se você, quem tiver à vontade ou quem estiver trabalhando, fica tranquilo, só escuta, né? Quem tiver, que diz assim, Isaías 53: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto. Era desprezado e não
fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui, e continuando, analisando o sacrifício, se a gente entender o sacrifício, a gente vai entender ao que nós passamos ontem a respeito da culpa, do pecado, né? Então, uma causa judicial precisa, para chegar ao juiz, um advogado, precisa pagar as custas. E no caso do pecado, o pagamento foi o sangue para a remissão do pecado. Então, pecado pela culpa, era preciso que se pagasse de uma vez por todos. Então, na lei, né, foi construído o primeiro tabernáculo como tenda, né, da congregação, onde Moisés ali fez todos os aparatos que o Senhor ordenou, botando a passagem da porta para o pátio interior. Do pátio interior se chegaria à porta da entrada do lugar santo, depois o véu separando o lugar santo dos santos, mas antes da entrada da porta do lugar santo, tinha à sua esquerda o altar do sacrifício, e à sua direita a pia de bronze, onde se lavava as mãos e os pés. Tudo isso tem um significado. O pátio exterior é para os gentios, é para aqueles que não querem a Deus, não aceitam a Jesus. Então são chamados de gentios. Os que aceitam, eles têm o direito ao pátio interior. Então, o sacerdote, ao vir expiar o pecado uma vez por ano, era o acesso dele a Deus, ele trazia sua oferta de sacrifício, um cordeiro para ser imolado, ou um cabrito, tanto faz, mas normalmente o cordeiro, né, um cabritinho, animal jovem. Esse animal não poderia ter defeito algum, não deveria ter nenhuma mancha de mal nele. Ele teria que ser um animal perfeito, porque o Cordeiro de Deus é perfeito, né? Na sua perfeição, formosura, perfeição, a mesma coisa, nós fomos sarados. Quer dizer, ele tomou sobre si as nossas dores. Então o sacerdote pegava o animal, isso é a tipificação da lei para a graça, do animal cabrito ou cordeiro, né, representando a Cristo, Jesus Cristo, para que pudesse a nossa culpa ser expiada, quer dizer, a culpa ser tirada, ser limpa. E aí o sacerdote pegava aquele animal, trazia ele como oferta de libação pela culpa do povo e levava aquele animal sobre o altar. Então, até a posição de pôr aquele animal no altar tinha que ser correta. Então, o lado da cabeça, o lado dos pés, o animal tinha que estar calmo, tinha que estar confortável para aceitar o sacrifício, porque era oferta santíssima a Deus, para que Deus pudesse nos limpar e nos lavar e nos remir de nossos pecados. E aí o sacerdote sacrificava aquele animal sobre o altar, e o seu sangue era colhido, e com um galho de isopo, ele pegava, molhava naquela
vasilha, naquela bacia, aquele sangue, e aspergia, jogava sobre o altar, salpicando o sangue sobre o altar. Após isso, ele saía dali, o sacerdote, e ia até a pia de bronze. Na pia de bronze ele lavava as suas mãos e lavava os seus pés para que ele pudesse entrar no lugar santo. Então a representação de Jesus como Salvador, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é tipificado na lei dessa forma. Então, agora, após a oferta de sacrifício, e se foi agradável a Deus, o sacerdote vai transpassar a porta para o lugar santo, para que ele pudesse adorar a Deus. Agora ele deu a sua oferta, a oferta pelo povo, e agora ele vai adorar a Deus. Então ele tinha que estar vestido de vestes santas, ele tirava a sua roupa contaminada antes, para que ele viesse ao sacrifício. Ele estaria preparado. Havia uma preparação nele que ele pudesse adentrar no lugar santo, porque ele sabia que a oferta que ele fez foi santíssima, foi ao Santo dos Santos, e ela foi santificada ao Senhor. Então, nas suas vestes tinha sinetas ao redor dela, e haveria amarrado ao tornozelo de seus pés uma corda, ou na cintura, mas normalmente no tornozelo, e ela era deixada para o lado de fora, no pátio interior, a qual alguém daqueles que representam o povo e que o povo tinha direito a chegar ao pátio interior, porque aquele que está em Cristo Jesus, ele passa a fazer parte do sacerdócio, ele passa a ser filho, ter o direito, ser co-herdeiro com Cristo. Então ele vem para o pátio interior, e ele tem o acesso a qual os gentios não têm. E ele, após o sacrifício, lavar as suas mãos, porque a palavra diz que só entrará no céu aquele que estiver com coração e mãos limpas, né? Quem poderá, né, entrar no céu, estar diante de Deus, senão com coração e as mãos limpas? Estão representando a limpeza, a pureza, e também os pés, que conduz, que a Bíblia diz que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, no Salmo 119, 5. Então os pés estando limpos, é ele que ilumina a caminhada, né, que direciona a caminhada do homem a Deus. Então o sacerdote, nessa representação, lavava os seus pés, lavava as suas mãos, e agora está pronto para passar a porta. E essa porta, ela representa Jesus. Lindo, né? Coisa linda. Representa Jesus. E aí ele adentrava aquela porta. Ele tinha uma mesa chamada no lugar santo. Essa mesa, ela tinha um candelabro em cima. E nesse candelabro tem 7 hastes. Uma central, que representa Cristo. 3 de um lado, 3 de outro, que representa o homem. O número 6, a figura do homem representada no candelabro. Na ponta do candelabro, ela era feita como o fruto da romã. E ela ficava da amendoeira, e ela ficava posta as lâmpadas nas 7 hastes, e elas tinham que estar acesas, porque elas representam o Espírito Santo. Então, a haste central
do candelabro, ou em hebraico chamado menorá, a haste central representa Jesus. E as três laterais de um lado e outro, o homem. E as lâmpadas, o Espírito Santo. E estando aceso, ele está iluminando. O Espírito Santo traz a luz sobre nossas vidas. Por isso que Jesus, em João 14, para mim aqui não ir muito longe no estudo, vou falando o que eu lembro, e você anota, depois você lê. Em João 14, Jesus declarou que ele não nos deixaria órfãos. Vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, e trarei a vós para mim mesmo. Não vos deixarei órfãos, né? E vos enviarei o Espírito Santo, estarei convosco até a consumação do século. Quer dizer, ele nos enviaria o Espírito Santo, a lâmpada que ilumina e que dá luz à alma, ao espírito do homem, é o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. Porque Deus é três, temos que firmar isso também. Não, é um. Mas ele se apresentou na pessoa dele próprio, na lei. Depois ele se apresentou na pessoa do Filho, há 2000 anos atrás. E depois ele foi e deixou conosco o Espírito Santo, a terceira pessoa, para que a gente possa ter o consolo, a ajuda, a força e o poder, né? O Espírito Santo é o poder dínamo, poder que gera, que traz a cura, que traz a libertação, que tira o homem das trevas para a maravilhosa luz. É o Espírito Santo, que é a pessoa de Cristo em nós. Coisa linda, né? E o sacerdote, na mesa ele tinha o pão, que representa o corpo, a ressurreição de Cristo. A carne do animal, do cabrito ou do cordeiro. Então é o pão. E também estaria o pão representando e a mesa, que representa nos seus 4 pés o Evangelho. Né? E ali ele orava diante do candelabro, né? Para que ele pudesse estar 100% preparado. E ele adorava a Deus naquele ambiente, que é um ambiente de chamado lugar santo. E ele adorava ao máximo que ele podia, ao máximo de tempo que ele achasse que ainda não estava bom diante de Deus. Aqui dá para trazer abrir aspas, né? A vida do crente adorando a Deus com a sua oferta, com sua dedicação na obra, com o zelo da sua vida para estar em Cristo Jesus a cada dia, ela é uma oferta de libação, porque o sacrifício já foi feito. Aí ele só dá um sacrifício para Deus abrindo seus lábios para adorá-lo. Somente adora. Não há mais sacrifício necessário. Jesus já fez por todos. Então o sacerdote, na tipificação de que o homem passaria só a adorar a Deus e não mais precisaria levar o sacrifício diante do Senhor. Então ele adorava. E quando ele achava que a adoração chegou suficiente, atingiu a medida de Deus, é que ele iria ao lugar chamado o véu que separava o local santo dos santos. Quer dizer, naquele lugar, naquele ambiente agora, é o ambiente 100% de Deus. Então ele teria que se aproximar até o Senhor. E para obter a resposta
do perdão do pecado. É muito lindo, né? E ele só transpassaria após muita adoração. E por isso que a igreja não se faz um culto sem adorar ao Senhor. Não se faz nenhum culto também com cantarola, cantando, e o povo não adora. Não. O altar tem que levar o povo a adorar. Se o povo não participa da adoração, ele não está na hora da adoração, cada um fazendo uma coisa, cada um como se fosse nada. Isso hoje, na graça, não acabou, é a única essência que Deus se alimenta. Eu costumo pregar dizendo que o alimento de Deus não é comida que o homem come, não é dinheiro que o homem tem, necessita para o seu dia a dia, mas o alimento de Deus é a essência da adoração, é o que alimenta a alma de Deus. Por isso que a palavra diz em Isaías 6, que Isaías viu, contemplou, ele diz, no tempo em que morreu o rei Uzias, eu vi assentado no alto e sublime trono, né? E o Senhor, e ao seu redor os querubins e serafins, e adoravam ao Senhor o tempo todo. Ele diz, e eles tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 voavam, e com 2 cobriu seus pés. Eram 6 asas, para que uma represente o temor do Senhor como princípio da sabedoria. O temor do Senhor. Então, por 2 ele descobriu o rosto, porque estar na presença de Deus é apenas simples temer ao Senhor pelos seus mandamentos. E as outras 2 cobrindo os pés. Lembra dos pés lavados do sacerdote, os pés puros, para o Oriente Médio, fazendo aqui abrindo parênteses, aspas, no Oriente Médio até hoje é respeitado para receber uma visita em sua casa, oferece uma bacia para lavar os pés, toalha para enxugá-lo. Por quê? Porque é receber a pessoa com honra. E por isso, né, o sacerdote também se inclui isso de lavar os pés, para chegar à presença do Senhor com honra e ser honrado. Jesus Cristo nos honrou, deu a sua vida por nós, né, levou os seus pés ao vitupério, a pagar os nossos pecados, né, dando a sua vida por nós. Então, tudo isso faz parte da compreensão do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sacerdote agora, com suas mãos limpas, pés limpos, e adoração ao Senhor, ele vê que agora está pronto pelo Espírito Santo de Deus, que é a lâmpada do menorá. Ele agora vai chegar à presença total de Deus. E Deus falou a Moisés para fazer a arca da aliança, porque para que o povo pudesse temê-lo e saber que naquela arca ele traria a resposta. E o Senhor pediu para que fizesse a arca com a madeira de acácia, uma madeira que não se corrompe, porque Deus é incorruptível. E que nessa caixa, chamada arca, cobrisse ela com ouro, representando o reinado eterno da criação e também da incorruptibilidade, da pureza de Deus, da santidade de Deus, da realeza de Deus. E aí ela
estaria dentro dela. Nós não vamos entrar em detalhes dos varais, que tinha que ser carregado nos ombros, porque o homem não leva a Deus de qualquer jeito. A gente sabe que quando Davi é um exemplo para nossas vidas de um homem que erra e se arrepende, mas do homem que busca santidade diante de Deus. Davi, para mim, é um grande exemplo. Mas ele intenta como homem, por um momento, até que, por temor ao Senhor, reinar. Eu acho lindo isso. O homem que, na hora que ele está apto ao reinado, à coroa e ao trono, ele não esquece de Deus. Ele dá honras para Deus. Isso, as igrejas, nós, na terra, nós todos deveríamos sempre dar honra para Deus, porque dele a igreja foi paga também com preço de sangue, com sacrifício, e até os apóstolos deram a sua vida para que pudesse implantar a igreja. E aí a gente faz análise, porque a luta é tão grande com a igreja. E o Senhor disse para que... E Davi, perdão, ele, quando está para reinar, ele diz, eu não posso reinar. É a terceira unção que Davi recebe para o reinado de Jerusalém. Foram 3 unções. Uma como jovem, sendo preparado para o reinado, na preparação. A outra, rei de Judá, para que ele pudesse ser habilitado nos feitos ao Senhor. Então ele é experimentado, como Paulo disse, que o homem não deve não ser neófito, quer dizer, ele tem que ser neófito, tem que ser experimentado. Por isso que esse negócio de fazer aí obreiros só com estudo, de curso e disso e daquilo, não funciona com Deus. Tem que ter unção, o chamado e a aprovação de Deus junto. Se não tiver, lógico que fazer também sem uma orientação de estudo bíblico, principalmente, está errado. As duas pontas estão erradas. Então tem que ter um limite. Primeiro, o chamado tem que ser de Deus. Ninguém pode botar a mão no sacerdócio de Deus sem ele chamar. Esse é o entendimento que eu tenho. Segundo, porque isso não tem nada a ver com a salvação, tem a ver com a obra. Segundo, a unção é que capacita. É a unção que dá autoridade ao homem a lidar com as trevas. Então, esse negócio também de pegar qualquer pessoa para ungir pessoas, eu também tenho um conceito bem diferente de muitos que fazem. Que pegam, não, pode leva o óleo da unção, vai lá e unge a pessoa que está lá doente, que está... E não é isso que diz a Bíblia. Por quê? Porque essa pessoa pode não estar capacitada e ter uma retaliação do diabo na vida dela. Então eu não vou entrar em detalhes, vou só passar por cima dessas coisas, em cada ponto. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque a Bíblia, a gente tem que seguir a orientação bíblica e de Jesus. Jesus não deu autoridade a qualquer um. Ele preparou discípulos, e aí está os 70 incluso, e depois ele separa o apostolado, agora é abrir obras, é diferente, é abrir obras, é a autoridade, e agora os outros mas cada um capacitado no diaconato, no missionários e pastores, para que vão e façam a obra de Deus. Mas aos enfermos, o Senhor diz que os presbíteros, quer dizer, o presbitério, eu entendo que é o diácono, é o
é o missionário, é as pessoas ungidas que têm a autoridade de levar o óleo a uma pessoa que está enferma ou endemoniada ou cativa por Satanás, e essa pessoa tem autoridade, e sobre ela não vai lhe fazer mal algum, pelo contrário, porque até Jesus repreende os discípulos que são preparados, quando eles voltam rindo e alegres e sorridentes, porque os demônios se sujeitavam. Então se brinca com isso. Jesus dá uma fala com carinho, mas dá uma exortada neles. Diz, olha, não vos alegreis porque os demônios vos sujeitam. Então Jesus está repreendendo eles. Então, não é assim que faz, porque não se brinca também com o adversário. Se dá as costas para ele com brincadeira. Então toda brincadeira é perigosa, que a gente vê, e os shows e essas coisas é perigoso. Mas tem que ser a pessoa capacitada. Bom, vamos sair daqui. E agora, Davi, ele intenta trazer o Senhor, porque ele diz, eu não vou governar sem o Senhor. Eu acho lindo isso. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Porque o homem segundo o coração de Deus, ele não diz, eu não sou pecador, não tenho falhas. Temos falhas, mas a gente busca arrependimento. Então Davi me ensina a ser um homem que toca no coração de Deus. E conseguir tocar no coração de Deus não é para qualquer um. Toca. Ele quebranta o coração de Deus, a Deus se arrepender até da morte contra ele, quando ele pecou, mas ele se arrependeu. Então eu aprendo muito com isso, que o problema não está em errar. É bom que a gente não erre, como o apóstolo João fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, ele fala a mesma coisa que Davi, acontece com Davi, ele diz, se pecar, tendes um advogado em vosso favor, tem um advogado que intercede por vós. Então é orar a ele, clamar a ele, porque falhamos. Então esse advogado é perfeito, ele se chama Jesus Cristo. E Davi entende isso. Então ele diz, agora eu não vou governar sem a presença do meu Deus. Sem Deus o homem não vai a lugar nenhum, o homem vai até ali, até os 7 palmos. E ali fica, porque dali ele vai à condenação, não tem jeito, não tem saída. E se ele tem o Senhor com ele, ele vai para o descanso até que se cumpra, mas terá na promessa a vida eterna. É lindo, né? Então, para resumir, Davi tenta trazer o Senhor e ele pede para trazer a arca, mas ele não toma o cuidado de como trazer a arca. E aí manda fazer carro de bois, ainda que madeira virgem. Ele toma alguns cuidados, mas ele traz da maneira que Deus não ordenou. Então, conduzir, abrindo aspas, a obra de Deus na nossa vida, da maneira que Deus não ordenou, é perigoso. Porque nós estamos lidando com a coisa santa, e não com qualquer coisa. Esse é o perigo do mundo na igreja. Do ecumenismo, tantas coisas que mistura. Bom, e aí a gente sabe que usar a arca está sendo conduzida pelos carros de boi, e a arca, o carro de boi quase cai com a arca, né? Porque a carroça se pende, e Uzá, que era um dos filhos, não sei se de Obed-Edom, depois eu lembro, eu acho que era filho de Obed-Edom, um sacerdote, e ele toca na arca para equilibrá-la, e na mesma hora ele é fulminado, porque a arca estava sendo conduzida errado. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Deus, o lado da espada que sai da boca de Jesus, sai 2 lados. Um da graça e do amor e do perdão, e o outro da justiça. Assim é Jesus. Um lado,
o advogado e o outro lado o juiz, que faz as coisas justas. Nós temos que entender isso. Porque a arca foi feita com 4 varais e somente os sacerdotes poderiam tocar nela. Era homem preparado. Então botaria uma haste no seu ombro, o outro no seu ombro, o outro e o outro, 4. E esses homens, após a preparação de suas vidas, eles poderiam conduzir a arca. Lindo, né? Aí a gente sabe da história, né, que Davi providencia a arca, agora não lembro o nome, e acho que foi na casa eu vou lembrar, e a arca fica, acho que é na casa de Obed-edom, e fica lá até que ela antes não pôde ficar, também trouxe o mal, que a casa não estava de acordo. Depois na casa de Obed-edom fica por 3 meses e ela traz bênçãos a ele, e Davi agora entende que o Senhor aplacou a sua ira e está bem, está tudo certo, e ele ora ao Senhor, e agora o Senhor aprova que ele traga da forma correta, e ele traz a arca para Jerusalém. Então, trazer Deus para a nossa vida, o Deus que nos ama, o Deus que deu a sua vida, nós temos que ter uns certos cuidados para andarmos apenas como crente, como obedientes à palavra. Pronto, é simples assim. E agora o sacerdote vai entrar, voltando ao lugar, vai transpassar o véu da sala do lugar santo, que representa Jesus, para o Santo dos Santos, que representa Deus na sua totalidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo na sua glória. Então ele ficava naquela arca representada. Dentro da arca teria o testemunho, que seria o maná, a vara de Arão, que floriu o pedaço da vara, e a tábua dos 10 mandamentos, que veio como lei, para que o homem, pela lei, pudesse obedecer a Deus. E lógico que quase ninguém conseguia pela lei. E aí Jesus Cristo vem e cumpre da lei para a graça. Então o sacerdote chegava próximo, agora ele entrava no ambiente de lugar santo dos santos, que é a presença de Deus. Ali ele ouvia Deus, as orientações para o povo, e Deus diria: eu aceitei o sacrifício do meu povo, a sua oferta chegou à minha narina com um aroma suave, e eu abençoo o povo. E o sacerdote saía de lá maravilhado. Coisa linda isso. Para mim foi tudo que Deus me ensinou, e que Ele ensine a igreja, e que Ele ensine o ser humano a ser simples na sua caminhada, as igrejas serem simples na sua caminhada, porque o problema não está em errar, o problema está em se corrigir, em temor, em simplicidade de servir a Deus. Também não é por força nem por violência, não é por ferro que se converte alguém, não é por força também, porque o Espírito Santo não age assim. Então lá estava o maná, que representa o testemunho de que o Senhor alimentou o seu povo, que o Senhor alimenta o seu povo, fortalece o seu povo no dia a dia. E também está a vara, porque Deus tem pressa, porque a vara de Arão é a vara de amendoeira, a vara de álamo é a amendoeira, mesma coisa, que é a árvore que representa que ela é a primeira a florir. Fora do tempo, antes do tempo, ela flore para dar seus frutos, anunciando que acabou o inverno e que vem o verão, que vem a época de dar fruto. Mas ela dá antes. É que o Senhor tem pressa do seu povo que dê logo fruto de salvação. E também as tábuas da lei, que representa a obediência, o temor.
princípio da sabedoria, como o temor a Deus. Por isso que a palavra diz que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Então, somos nós pregadores, ou curadores, curandeiros, ou exorcistas, ou tantas coisas. Mas não andamos no temor do Senhor. Não vai adiantar nada. Vai ser obra inútil, porque é preciso ter o princípio. É melhor ser simples na caminhada com o Senhor, no temor. Simples, assim. Pronto. Mais nada. É melhor do que querer fazer muita coisa e fazer para si próprio, ou para sua própria glória, esquecendo a glória de Deus. Então, eu me inspiro em Samuel, Davi, Moisés, Abraão, que deram a glória a Deus. E isso lhe foi bom, porque o Senhor disse, eu sou o seu escudo. A Moisés, ele disse, olha, eu estou contigo, sou o teu Deus, diga eu sou, me enviou. Então ele é o enviado, né, aquele que representa o libertador, Moisés. A José, a esperança, aquele que representa Cristo da esperança, que dá a nova vida, né? Porque ele fez menção dos seus ossos, disse, olha, se o libertador vier e levar o povo, leve meus ossos desse lugar, porque esse lugar não é para mim ficar. Coisa linda, né? Isso é mensagem de esperança para o povo. Então José deixou uma mensagem de esperança. Leve. E eles dizem, mas como? Você está num cemitério, num osso, jogado em osso. Ele disse, não, mas me leve se o libertador chegar, porque ele virá. Ele já está vindo. E vocês levem meus ossos daqui, porque eu quero que meus ossos entrem naquela terra prometida. Coisa linda, né? Ai, Jesus, coisa linda. É muito lindo se a gente entender o evangelho de tudo que Jesus fez. É simples. É só a gente se encaixar no amor de Jesus. Não precisa mais do que isso. E a gente vai entender que Jesus, que não foi homem algum, sacerdote algum, e não existe outro santo dos santos senão o Senhor. Jeová, Deus de Abraão, Deus de Isaac, representado na glória, o Deus que Isaías viu, o Deus que tomou Elias para si, o Deus que tomou Enoque, porque andou com Deus, o Deus que deu seu filho, mas o ressuscitou e o pôs na glória com ele. E nós estaremos juntos com o Cordeiro, com Cristo. Então o sacerdote agora está pronto. Então ele sai de lá. E quando ele sai andando, a gente fala muito pouco isso. E ele volta da tenda da congregação, do lugar santíssimo, santo dos santos. E ele volta ao lugar santo. E ele vem ao pátio interior, aonde o povo estaria no aguardo, né? Aqueles que têm o direito ao sacerdócio, aqueles que são sacerdotes com Cristo, são povo adquirido, nação santa, aqueles que são cordeiros com Cristo, têm direito ao céu, ele tem direito à terra prometida, que é a nova Jerusalém, em Apocalipse 21, 22, né? A nova Jerusalém, a qual descida do céu, né? Adornada e ataviada, e que nós viveremos nela, é para todos aqueles que têm direito. Então o sacerdote voltava, e quando ele passava novamente a porta que representa Jesus Cristo, e ele chegava ao povo, diante do povo, com aquela glória, o rosto brilhando, o sorriso no seu rosto, dizendo, olha, Deus aceitou a tua oferta. O povo abaixava, glorificava, ajoelhava com o seu rosto em terra e agradecia a Deus e dizia, obrigado, Senhor. O Senhor aceitou a nossa oferta. Não damos oferta porque damos, não damos dízimo porque damos, não fazemos obra porque fazemos. Tudo é Ele, para Ele e é dele. Para Ele, para que Ele seja glorificado. E por isso nós estamos gratos.
né? Então Jesus tem que ser lembrado. Jesus não são ondas para pular e dar bênção. Eu errei muito conhecendo isso. Jesus não é simplesmente qualquer homem, nem Paulo, nem Pedro, para ser reverenciado. Jesus não é nenhum desses, a qual foram apenas instrumentos para que ele pudesse ser representado na terra, como foi por Elias e como foi pelo apóstolo João, Paulo, ou Pedro, ou Tiago, ou Nicanor, ou a samaritana, ou a mulher que quebrou Maria, que quebrou o seu vaso de alabastro nos seus pés, reconhecendo ele o seu sacerdote, o seu sacerdócio, a sua santidade divina, e botou sobre sua cabeça esse perfume, aos seus pés, as suas lágrimas, reconhecendo. Então, todos esses ou outros nomes, porque a gente só fala dos apóstolos, mas há tantos quantos, como Lloyd, como Timóteo, como Nice, como tantas que fizeram a obra de Deus, que a gente aqui não cita quase nas cartas paulinas, como Apolo, como tantos que eu tenho tudo na cabeça, mas já estou com a mente esquecida, né? Mas tantos quantos serviram, né? E deram, Felipe, tantos que deram, Dr. Lucas, amigo de Paulo, médico, São Marcos, um servo apenas, não foi apóstolo, mas que também teve uma parte muito grande no ministério, se dedicou, e Deus deixou ele ser também classificado como um dos 4 evangelhos, né, que representa Cristo, Filho do homem, né, São Marcos. Então, são coisas que a gente precisa entender, que o único que pode ser classificado como Santo dos Santos e Santíssimo é o próprio Senhor. E a Jesus, a Ele a glória, a Ele a exaltação, a Ele toda a adoração. Eu quero encerrar aqui hoje, que falamos do sacrifício. Hoje não dá tempo, mas amanhã eu vou entrar em Hebreus capítulo 9, se não me falha a memória, porque eu não estou com nada escrito aqui, falando tudo na cabeça. E Hebreus capítulo 9, depois você lê que eu vou estar falando, sabe, nem sangue de bode, nem sangue de cabrito, nem sangue de nenhum animal foi suficiente. Então, nós amanhã falaremos do Cristo, o sangue da remissão, o sangue da purificação, o sangue da aspersão, que limpou os nossos pecados, e que não há outro, e que não precisa ser feito mais nenhum sacrifício. Jesus Cristo fez de uma vez por todas, amém? Então eu quero encerrar aqui, mas dizendo um versículo: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Isso aqui não quer dizer doença da carne, tá? Só dor e doença da carne. Essa enfermidade, dores, é da alma, do homem órfão, do homem buscando a Deus, tateando, como Paulo diz, buscando a quem possa achar. Aqui dá para encaixar uma mensagem de Paulo quando ele está dentro de Atenas, na Grécia, e no aerópago, e ele faz um discurso e ele diz: olha, homens e mulheres epicureus, eu observei andando pela cidade que vocês têm tantos deuses maravilhosos, tantos deuses que vocês adoram. Essa base aí era 31 mil deuses no lugar. E ele diz: eu vi muitos altares, eu vi muitos deuses nesse lugar.
mas também vi um altar ao Deus desconhecido. Eu quero oferecer ele para vocês. E eles se interessaram, dizendo, o que esse tagarela fala? Que Deus que ele está anunciando? E aí Paulo começa a falar de Jeová, de Jesus Cristo Salvador, o Yahvé, chamado nos tempos antigos. E aí eles começam quando ele começa a detalhar o Cordeiro, o Cristo Salvador, e eles começam a se maravilhar, e muitos se convertem ao Senhor. Coisa linda, né? A gente fala dos que não converteu. Esses, a gente não nos interessa. O que nos interessa é quem obedeceu, quem creu, porque muitos judeus creram, e por isso eles têm a bênção de Deus. Ainda que alguns esperem a Jesus Cristo, mas espera, mas tenha fé no verdadeiro Deus, no único Deus, que é chamado Eu Sou, é o seu nome. Que ele disse para Moisés, o Eu Sou te enviou, o Eu Sou te chamou. Então é preciso estar na brecha da rocha, aonde ele fala, aonde ele declara. A igreja tem que estar nessa brecha, aonde Moisés chegou, tirou os seus sapatos em reverência a ele, em temor, e ele disse, fica na brecha da rocha, se você quer me ver. Eu não vou deixar você me ver totalmente, mas um pouco. E deixou. Moisés viu. Lindo, né? Coisa linda. E a glória dele falou com Moisés. E assim, quando Davi estava idoso, pronto para descansar, ele disse, a rocha falou a mim. Ele disse para o povo, coisa linda, né? A rocha falou a mim. Muito lindo. E quando o homem pensa que Deus não fala, o homem pensa que Deus não ouve, o homem pensa que Deus não vê, mas fala e vê e ouve. Deus te abençoe. Quero orar agora em nome de Jesus. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Senhor, passeamos na tua escritura sagrada, Senhor, para que pudéssemos, Senhor, ter o conhecimento do dom que está em 1 Coríntios 12, Senhor. Um dos dons, o conhecimento da palavra. E a ciência, Senhor, a qual nos revela as coisas ocultas que o mundo não conhece. Senhor, para que todo aquele que crê possa ter a revelação do teu Espírito, da tua graça. Que tu nos ensinaste hoje, Senhor, nesta viagem, Senhor, à tua Escritura. Nós pedimos, Senhor, este pão que nos alimenta cada dia, esta palavra que é lâmpada para iluminar os nossos pés, esta palavra que é luz para o nosso espírito, Senhor, para que saiamos das trevas para a maravilhosa luz. Aqueles que ouvirem esta mensagem possam querer aceitar a Ti como único e suficiente Salvador, e aos que creem possam se fortalecer na fé, na esperança de Cristo Jesus, que virá e nos buscará, para que possamos estar na glória com Ele. Eu oro pelo Espírito Santo, que é a lâmpada que ilumina a nossa vida, é a lâmpada que nos orienta os nossos caminhos. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e pelo sangue da aspersão que perdoou os nossos pecados. Eu oro em nome de Jesus, haja cura e libertação no meio do teu povo. Amém? Deus te abençoe e até amanhã. Vamos falando do Cordeiro até os dias que se seguem.